Podemos? Podemos. Ok. Então, uma boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade às nossas lives das terças-feiras, com temas relevantes para o serviço social, para o trabalho profissional, nesse período de pandemia, né? Então, gostaria de saudar a todos, então, em especial aos professores, a coordenação desse curso, e deixar já de antemão, então, um abraço para a professora Edinaura, nova colega, que tomou posse hoje, né, que está se inserindo nesse curso. E dizer, então, que é uma alegria muito grande de estar aqui com a colega e assistente social Paola, que de prontimão aceitou o convite de participar conosco. E te agradeço também, Paola, nós tínhamos já combinado uma data, tivemos que fazer um reajuste, tu muito gentil, né, possibilitou, então, essa troca para que nós tivéssemos aqui. Saudar os alunos, ex-alunos, profissionais da região, alunos e profissionais também de outras regiões, de outros estados. A gente comentava, tem participantes, né, de São Paulo e outros estados também, do Rio Grande do Sul também nos acompanhando. Então é uma alegria muito grande e saudar a todos. A proposta de hoje, da gente discutir, então, é os direitos sociais e o acesso aos benefícios socioassistenciais num período de pandemia, né? Então, eu já passo a palavra para a assistente social Paola. A Paola, então, ela é assistente social, especialista em gestão e políticas públicas e mestranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente, então, é diretora de Relações Institucionais e Internacionais da Rede Brasileira de Renda Básica. Então, Paola, já passo a palavra a ti e já estão deixando assim essa satisfação muito grande de estar aqui contigo hoje. Douglas, eu que agradeço, né, o convite de vocês e fiquei muito feliz, o Douglas, que foi meu colega, né? A gente que estava junto na formação dessa profissão que me encanta todos os dias. Então, óbvio que tem um sabor especial estar contigo hoje nessa noite fria, pelo menos do Rio Grande do Sul, e podendo conversar com os colegas, né? Eu estou fazendo, de fato, mestrado, estudando exatamente a nossa prática profissional e o quanto o nosso fazer também altera, né, as questões que remetem à condição de subalternidade, né, dos usuários na assistência social através do CAD único. Então, para mim é uma honra estar com vocês aqui da universidade, podendo conversar sobre um tema que me é tão caro, que é o tema da renda no Brasil, que eu já estudo há mais ou menos uns 20 anos. Muito bem. Ontem, Paola, a gente fazia uma live em especial para os alunos, né, mas era disponível para todos assistirem, um momento de acolhimento para os alunos mesmo de forma virtual, né, deixando nos apresentando e deixando um abraço para os alunos de forma virtual. E aí a gente partilhava, né, dos desafios desse momento de pandemia, que é o distanciamento. Talvez a fragilidade, né, das relações sociais nesse momento, dos afetos, enfim. Mas hoje de tarde eu me dava conta, pensando e organizando esse momento aqui de hoje, o quanto a realidade também ela é contraditória, porque se talvez não
o distanciamento e a pandemia também possibilitou e possibilita alguns encontros como esse, né, da gente estar se encontrando e estar se revendo, né, depois de tanto tempo. Então, a realidade ela é muito contraditória, né, tanto para os aspectos de fato, né, negativos, mas também coloca possibilidades bem interessantes. Paloma, então, Paola, desculpa, para a gente iniciando, né, o tema então sobre direitos sociais e o acesso aos benefícios socioassistenciais. Num primeiro momento, eu gostaria de lançar, então, para ti, duas questões e já convidando todos para trazerem as suas questões também, participar e trazendo suas dúvidas e contribuições. Então, eu gostaria de dois momentos. Então, no primeiro momento que tu falasse um pouco do teu trabalho, né, como assistente social, como bem tu falou nesses últimos 20 anos, né, tentar sintetizar então um pouco, trabalhando com os programas de transferência de renda, com os benefícios eventuais, com a gestão de políticas, enfim. E num segundo momento, que tu contextualizasse um pouco para nós, de fato, o que é esse benefício eventual, como é que é essa proposta do governo brasileiro para dar conta da pobreza e do desemprego por meio do benefício dessa transferência de renda. Então, esses dois momentos, um pouco do teu trabalho e que tu explicasse um pouco como é que funcionam esses benefícios. Então, gente, na verdade, a gente recuperar um pouco a história da transferência de renda no Brasil, né? Acho que é importante pontuar algumas questões, né? Primeiro, nós tivemos, em 2004, né, nós tivemos a implantação, né, o Brasil foi o primeiro país do mundo a aprovar uma lei que instituiu uma renda básica de cidadania, né, a Lei 10.835, que foi sancionada em janeiro de 2004. Essa lei, ela, pelo então senador Eduardo Suplicy, trouxe para o Brasil um patamar de discussão sobre a necessidade de uma renda, né? E a partir daí nasce a proposta, né, de união daqueles programas que existiam naquele momento, que era o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, uma série de coisas fragmentadas que se transformaram, né, numa política única de transferência de renda no Brasil, que é o Bolsa Família. Então, se a gente recuperar dois momentos históricos, assim, certamente a lei que institui a renda básica é um tema importante, mesmo que ela não tenha sido implantada a pleno no Brasil, né? E a política do Bolsa Família. A política do Bolsa Família, que começou lá em 2004, né, quando ela inicia, então, no Brasil, e ela alcança, no final do ano, cerca de 3,5 milhões de famílias beneficiadas, ela foi gradativamente ganhando peso, né, ganhando corpo no governo federal, né, e ela vai constituindo e se constituindo dentro desse sistema único de assistência social, né, que depois vai se consolidar via os CRAS e todos os trabalhos que a gente faz de forma descentralizada e territorializada. Então, acho que é importante a gente pensar o Bolsa Família e recuperando um pouco a discussão do próprio Bolsa Família, né, quando se discutia, por exemplo, em ter uma renda mais universal e de forma integral no Brasil, a gente sempre parava na questão dos preconceitos, né? Então, sempre retomava aquele discurso mas tem que dar dinheiro para pobre, né? Como é que funciona esse negócio de distribuir dinheiro para pobre? Então, em verdade, hoje, assim, estudando com mais tempo esse processo de condicionalidades, né, que o próprio Bolsa Família instituiu desde o seu surgimento, ele também vem como uma justificativa social, né, social e política, de que para dar dinheiro para algumas pessoas, só mediante condições que elas possam oferecer uma contrapartida para o Estado, né? Então, o Bolsa Família traz essa questão da saúde e da educação. Se por um lado, né, para a questão de quem precisava ser convencido da necessidade de uma política de transferência de renda,
se tinha o discurso da necessidade, então, de apoiar essas famílias para que o acesso à educação e o acesso à saúde fosse condicionado e, portanto, a família cumpriria essas condicionalidades. Por outro, né, uma visão mais uma visão de um outro lado, né, é também que essas condicionalidades, na verdade, era uma forma de que o Estado deveria se comprometer. Então, o entendimento de que a condicionalidade, ela precisava partir como uma pressão para o Estado estar perto das pessoas mais pobres e garantir o atendimento para essas pessoas. Bom, a vida andou, né, nós tivemos gradativamente, ano a ano, o crescimento dessa política do Bolsa Família no país. A gente entende que o pico dela, né, em quantidade numérica de famílias que foram beneficiadas, foi em 2014, dentro do Plano Brasil Sem Miséria, que eu não sei se vocês lembram, mas estou fazendo uma retomada histórica meio rápida aqui, mas só para a gente entender em que contexto está colocada a política de transferência de renda. E ela alcança, em 2014, cerca de 14,5 milhões de brasileiros e brasileiras incluídos no programa Bolsa Família, com um conjunto de ações organizadas pelo Plano Brasil Sem Miséria, que envolviam uma política de transferência de renda, o acesso aos serviços públicos e a qualificação profissional, né, naquele período em que nós tínhamos uma condição melhor de emprego, nós tínhamos uma condição um pouco melhor da economia. Importante também fazer referência que, neste período, os estados e municípios entraram numa grande campanha de busca ativa, né, busca ativa para o cadastro único e inclusão de programas estaduais, né, que pudessem complementar a renda das famílias. O Rio Grande do Sul, onde eu estou, teve a experiência do RS Mais Igual, que eu fui coordenadora desse programa aqui no estado. O RS Mais Igual, ele tinha a função de atuar com famílias extremamente pobres, que tinham uma renda, então, portanto, né, abaixo na época de R$70, que era o parâmetro utilizado pelo governo federal, que tinham crianças de 0 a 6 anos. E nós complementávamos aqui no estado a renda até que todos os membros da família tivessem pelo menos R$100 por pessoa na família. Esse programa durou 4 anos, durou um governo, né? E quando ele acabou, no primeiro ano já, ele foi desconstituído pelo governo subsequente. Então, de lá para cá, e aí nós tivemos, e acho que isso é uma questão importante de trazer nessa trajetória, que também no encerramento desse pico que teve de famílias incluídas no programa Bolsa Família, que foi em 2014, nós também tivemos, a partir de 2016, uma queda brusca de famílias que foram sendo desligadas do programa Bolsa Família. Então, nós tivemos no governo Temer um forte desligamento, né, de mais ou menos 800 mil famílias, e agora no governo Bolsonaro, ainda em 2019, um desligamento de 1.200.000 famílias. Foi o maior desligamento da história, né, por parte de uma gestão federal. Acompanhado, e aí a gente sempre precisa enxergar esse conjunto, né? Por que desliga, né? Desliga porque, em verdade, nós tivemos a emenda constitucional 95, nós tivemos o teto dos gastos nas políticas sociais, né? Saúde, educação e assistência, e o orçamento da assistência social de 2016 para cá foi tendo cortes de pelo menos 30% por ano, né? Então, portanto, todas as políticas vinculadas ao que era antes o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e agora Ministério da Cidadania, passam a ter 30% por ano, né, a menos de atendimentos, de serviços, de programas, né, e de capacidade de alcance desses programas com as famílias. Então, como é que tu pega um orçamento, né, que está funcionando com um determinado X de CRAS, de CREAS, de formação, de famílias atendidas, e aí tu faz esse orçamento enxugar, tu tem que botar serviços e atendimentos para fora, né, desse orçamento para poder fazer caber.
Então, 2016, 2017, 2018, 2019 foram perdendo a cada ano mais ou menos 30% desse orçamento. Então, já tinha uma previsão, inclusive, de que em 2020 mais algumas famílias seriam desligadas neste caminho, né, de redução da política de assistência social. Não só da política do Bolsa, mas da política de assistência social como um todo, né? Se a gente pegar, por exemplo, os profissionais, né, a abertura de profissionais, e aí nós estamos falando aqui com a nossa categoria, né? Se pegar profissionais que eram contratados via projetos fundo a fundo, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e agora Ministério da Cidadania, para equipes volantes dos CRAS, para ampliação dos atendimentos dos CRAS, para ampliação dos CREAS, né, da situação de rua, enfim, de todos os serviços que cabem dentro do Sistema Único de Assistência, nós temos nesse último período uma redução importante que chega até os municípios, porque o Sistema Único de Assistência Social nos 3 níveis de gestão, né, mas é no município onde a gente atua cotidianamente, né. Então, trazendo um pouco essa história da transferência de renda e pontuando, assim, nesses momentos orçamentários, nos dão também uma dimensão do quanto essa política também pode variar conforme ela entra na agenda, né? Na agenda de um governo, conforme ela entra na pauta central de atuação de um governo. Então, não sei se eu respondi a primeira pergunta, eu fiz uma resposta um pouco mais longa, mas é que eu acho que ela nos ajuda a refletir sobre uma série de questões que a gente vai debater daqui para frente, né? Uhum. Então, voltando assim, esse tema, né? A gente, para esta lei, né, que é considerada no mundo como a primeira lei de um país que institui uma renda básica, esse grupo de estudiosos, de acadêmicos, de pesquisadores, de políticos, né, que vem debatendo o tema da renda nesses mais de 20 anos, fez com que entendêssemos que o programa Bolsa Família, então, seria a primeira etapa de uma implementação de uma renda básica no Brasil, que começa pelos mais vulneráveis, né, pelas pessoas que mais precisam, até que ela possa gradativamente ir ampliando o seu espectro. E aí chegamos, claro, eu brinco sempre, Douglas, que a gente era chamado praticamente de lunático, utópico, né, por fazer discussão de uma renda básica no país, e agora a pandemia parece que trouxe para o centro do debate, assim, essa questão, né, e a gente que era taxado de meio maluco, agora foi chamado para conversar um pouco sobre a importância de discutir os temas da renda, né. Deixa eu ver se essa era a segunda pergunta ou se eu já estou atravessando a outra. Como tem dado trabalho, né? O trabalho como assistente social frente aos programas. Isso. Então, vou voltar, que eu ia falar outra coisa já. Então, assim, como assistente social, né? Acho que é bem importante trazer para vocês uma experiência que eu tenho vivido agora, neste momento. Assim. Se como assistente social eu já tive a oportunidade de estar na gestão da política de transferência de renda, na formulação de uma proposta que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, né? E todo o debate que se fez em torno disso com o Plano Brasil Sem Miséria, eu hoje, estando na direção da Rede Brasileira de Renda Básica, como diretora de Relações Institucionais, a gente pode perceber o seguinte, essa direção, que ela é composta por diversos profissionais de várias áreas diferentes, né, então tem economistas, tem professores, tem sociólogos, tem de um tudo, né, o que a gente tem observado, assim, a Rede Brasileira, ela participou, e eu preciso contar isso um pouquinho para vocês entenderem, nós já vínhamos nesse debate, né, a Rede Brasileira existe há 2 anos, formalizada juridicamente, até por uma pressão internacional de que o Brasil deveria se organizar para ter um lugar, né, um movimento instituído que pudesse reunir pessoas que quisessem debater e ampliar o conhecimento sobre isso, mas nos deparamos, então, no processo agora da pandemia, na necessidade de esta rede brasileira organizar junto com outras entidades, né, então foram mais de 160 entidades nacionais,
um movimento, né? Nós criamos um movimento Renda Básica que Queremos, que reuniu no Brasil mais de 500 mil assinaturas de adesão a essa campanha e que fez com que o Congresso e o Senado, o Congresso Nacional, né, a Câmara e o Senado, assim como o governo, entendessem o que era essa proposta da renda básica que queremos e abrisse um debate público no Congresso para que a gente pudesse fazer a defesa dessa posição. O que eu trago aqui como fundamental, né? Se a gente tem aqui, pelo lado da economia, né, uma visão de como essa política pode ser implementada, da onde saem os recursos, e toda a trajetória que alguns países já caminham em relação a isso e algumas experiências do Brasil, a minha formação como assistente social tem contribuído hoje na Rede Brasileira de Renda Básica, essencialmente na discussão da política pública, de como ela pode e deve ser implementada e como ela é garantidora de direitos ou não, né? Então, eu não tenho dúvida que hoje na direção, o fato de ter uma assistente social, e isso é reafirmado pelos outros colegas, né, da direção, traz um outro tom, né, de acompanhamento que talvez outros profissionais não pudessem agregar a essa direção. Então, eu não tenho dúvida de que nós temos um papel central, né, na política de assistência social, mas na política de renda, né, que todo mundo acha que é uma discussão econômica, puramente econômica, ela sim passa muito pelo nosso fazer profissional e a nossa capacidade de enxergar a complexidade das relações das famílias e, inclusive, a capacidade de acesso ou não a esse conjunto de políticas e direitos que são estabelecidos por lei e que muitas vezes não acessados pelas pessoas, né? Então, acho que queria trazer essa reflexão para a gente dar o pontapé aí na nossa conversa. Bueno. Então, Paula, gostaria também de dizer, nós já temos uma participação muito interessante já nessa nossa live. Alguns professores, então, a professora Vanessa, que refere professora do curso, colega aqui no curso de Serviço Social da UEM, refere, então, muito interessante a discussão. A professora Celeste, coordenadora do curso, também está participando. Alunos, alguns aqui consigo visualizar rapidamente, a Cauana, a Denise, a Ana Kellen, então estão participando conosco. Já tem algumas questões aqui que eu vou organizando melhor para daí, num segundo bloco, já estar encaminhando, que são questões de pessoas que estão aqui já participando. Gostaria de agradecer a professora Claudiana, que está aqui conosco, e está mesmo, né? Ela está na retaguarda. Numa outra live que nós tivemos, a internet da região muito ruim, então nos prejudicou um pouco, então ela está na retaguarda de alguma situação que porventura venha acontecer, ela nos auxilia. Então, agradecer professora Claudiana. Eu gostaria, assim, para a gente ir encaminhando e aprofundando o debate, Paola, assim como tem discussões um pouco esvaziadas, discussões um pouco distorcidas, às vezes até distorcida no sentido de retirar o conteúdo, né, essencial dessa questão dos benefícios eventuais específicos, e especificamente o auxílio emergencial. Então, eu gostaria, sim, para a gente ir aprofundando, nesse momento te ouvir, tu contextualizasse um pouco para nós o que é o auxílio emergencial, do que se trata, os valores, a quem se destina, o que é o auxílio emergencial? Então, Douglas, remontando assim, eu tinha dito um pouco dessa luta histórica, né, que a renda básica que queremos, que agregou uma força no Congresso, né, na discussão da proposta que foi aprovada, então, né, por lei, e acho que é importante dizer o seguinte, havia
uma concepção naquele momento de que o auxílio emergencial, né, o Corona Voucher, como era chamado pelo governo, devia ser um valor de R$ 200 para 28 milhões de brasileiros, porque entendia-se que os prejudicados naquele momento, né, no momento da pandemia, seriam especificamente os autônomos, e, por outro lado, um movimento potente, né, que dizia que R$ 200 é impossível uma família sobreviver, até porque, pelos próprios dados do Bolsa Família, as pessoas, né, as famílias que são beneficiadas trabalham, né, agregam outras possibilidades, então, nem que seja uma faxina, uma outra atribuição para complementar aquela renda, e que os valores, então, precisariam ser maiores. A nossa proposta era que fosse uma renda por pessoa na família, podendo chegar até R$ 1.300, acima um pouquinho do salário mínimo, e algumas propostas no Congresso giravam em torno de um salário mínimo por família. Nessa pressão, nós conseguimos alcançar a proposta, então, que foi aprovada, né, que na verdade a gente considera como uma grande vitória desses movimentos do próprio Congresso, né, do diálogo no Congresso, que é um benefício de R$ 600 para uma família, para uma pessoa que pode estar na condição de autônomo, trabalhador informal ou microempreendedor individual, que estivesse desempregado, né, que tivesse uma renda de meio salário mínimo por pessoa na família até 3 salários mínimos, que seria mais ou menos o critério do CAD único, e agregasse, fosse maior de 18 anos, né, e não recebesse um outro benefício assistencial ou previdenciário. A única exceção que se permitiu na lei, que é contra essa posição inicial do Corona Voucher, né, que a princípio só atenderia famílias que não estavam em qualquer outra política nacional, é que o auxílio emergencial também trabalharia com famílias do Bolsa Família, que é a única exceção dos benefícios assistenciais. O que significa isso? Que famílias do BPC, famílias que recebem seguro-desemprego, né, pessoas que recebem seguro-desemprego, auxílio-doença, aposentadoria, essas pessoas não podem, então, acessar o auxílio emergencial. Só estaria destinado, então, a essas famílias que eu falei do critério. Quando nós conseguimos aprovar a lei, o movimento, né, o Renda Básica que Queremos, trabalhava numa perspectiva de atendimento mais ou menos de 77 milhões de brasileiros e brasileiras. E, concomitante ao estudo lançou, né, o que representaria trabalhadores autônomos, informais e microempreendedores dentro dessa faixa de renda, o IPEA, né, Instituto de Pesquisas e Economia Aplicada Federal, também lança uma nota técnica dos seus economistas, dos seus estudiosos, também o que seria esse contingente populacional no país. E chega a números aproximados, né? O IPEA acaba fazendo o exercício de que em torno de 70 milhões de pessoas estariam dentro desses critérios. O que se revela importante nesse momento? Eu acho que a gente precisa pegar esse fio, né? Esse fio de reflexão. Nós vínhamos, e para nós sempre foi muito difícil estabelecer, né, quem estava do outro lado do balcão, como a gente diz, debatendo o tema da renda, nós sempre parávamos na questão de que as pessoas, assim, para quem deveria se destinar a uma política de transferência de renda. E em virtude, inclusive, de uma mudança no mundo do trabalho, que a gente também precisa recuperar aqui quando faz a discussão da renda, e que ela, inclusive, tem uma previsão aí pelos institutos de pesquisa, que agora a pandemia antecipa uma série de questões em relação a ela, ela já vinha, né, num processo de precarização do trabalho há muito tempo, já vinha num processo de flexibilização das relações trabalhistas. Então, cada vez mais no país a gente tinha uma diminuição do trabalho formal, nós tínhamos um crescimento do desemprego, e nós tínhamos uma informalidade que vinha, inclusive, sendo tratada como, como é que eu vou dizer? Tinha um certo glamour, né, de tratar a forma
de ser autônomo, né, de ser seu próprio chefe, de como isso se dá, e que foi trazendo um fenômeno para o mundo do trabalho que a gente pode chamar de uberização, né, vocês já devem ter ouvido falar esse termo, de quem discute o mundo do trabalho, que, em verdade, a pandemia do coronavírus trouxe isso à tona, né? Deflagrou um debate que era tão difícil de fazer. Então, em verdade, essa situação toda, né, de uma mudança no mundo do trabalho, da precarização dessas relações, da condição de desigualdade que a gente vive no país, que era tão difícil de promover o debate, o coronavírus, né, essa crise que nós estamos vivendo da pandemia, desvelou, né? Trouxe à tona esse debate, porque são pessoas que precisam efetivamente trabalhar de dia para comer de noite, né? Se é que tem o que comer, porque também o tema da fome volta com muita força nesse momento. Tu quer me perguntar? Tu apareceu de volta aqui porque eu estou falando muito, Douglas. Não, imagina. Não só eu, mas pela participação aqui de todos, é visível quanto a tua fala está sendo bem aceita e bem importante assim para todos nós. Aproveitando então o gancho, tem duas participações aqui, aí eu vou tentar sintetizar de uma forma para te encaminhar uma questão aqui, tá? Então, a Gabriela Rocha, ela é assistente social do terceiro setor, ela refere aqui do município, do interior do Paraná. E a professora Vanessa, ambas trazem questões um pouco similares aqui, que é em relação à tua compreensão sobre o discurso, né, governamental de tratar um benefício eventual, o benefício emergencial, como renda básica, essa compreensão do governo federal. E a Gabriela também complementa aqui, gostaria de te ouvir também sobre o retrocesso desses benefícios eventuais, e ela cita aqui, por exemplo, os de dimensão de calamidade pública e vulnerabilidade social. Então, já te encaminho essas questões e a gente segue o debate. Então, respondendo a Gabriela e a Vanessa, eu acho que é importante a gente compreender o seguinte. Primeiro, né, esse governo, ele tomou uma decisão, né, e eu acho que isso para nós é uma questão central que vai chegar nos grandes problemas de implementação que a gente vem vivendo hoje do auxílio emergencial. Primeiro, a gente, movimento, né, sempre denominou esse movimento como renda básica emergencial, né? Algo que seria tratado de forma pontual para atender neste momento de pandemia, porque estrategicamente, na discussão política, né, e da política pública, nós encontraríamos maiores caminhos, né, para que conseguíssemos discutir o que queremos de políticas públicas para pós-pandemia, né? Então, a nossa estratégia sempre foi discutir uma renda básica emergencial que se transformasse em algo permanente no Brasil, né? Que pudesse atender um conjunto importante de pessoas que hoje uma política como Bolsa Família não teria condições de atender, né? Então, a gente tem essa compreensão, assim, chamar de auxílio emergencial, como o que o governo tem chamado, né, e nominou oficialmente, é uma forma também de dissociar essa capacidade que o mundo tem discutido, e acho que isso é importante, a própria ONU, a OMS, enfim, ao discutir o tema deste momento que a gente vive do mundo, de crise mundial e de problema de saúde pública, vem discutindo a necessidade de instituir uma renda básica, né, em todos os países que estão sendo acometidos aí pela questão do coronavírus e que tem uma expressão de desigualdade, né, e o Brasil tem uma expressão considerável em relação a isso. Se a gente pegar
a curva de desigualdade no país econômica, né, ela é gigantesca. Então, nós entendemos dessa maneira. Por quê? Por um lado, se a gente puder dividir, eu não gosto muito dessa coisa, mas didaticamente, talvez a gente possa pensar aqui num grupo mais liberal, né, que pensa que podemos dizer que pode ser, sei lá, se posso dizer isso, porque nem isso, mas que pode ser conduzido, por exemplo, pelas defesas que o Paulo Guedes tem feito, né, ministro da Economia, que tem feito uma discussão de que ampliar o auxílio emergencial, por exemplo, por mais 3 meses, pelo mesmo valor, e aí eu não vou ser injusta, eu vou repetir exatamente a frase que ele disse para não depois não me dizerem que eu fui uma pessoa má, né? A partir, se ampliar, né? Então, a partir de uma entrevista coletiva, ele diz, né? Se a gente ampliar o auxílio emergencial por mais 3 meses, ninguém mais sai de casa. E o isolamento vai ser de 8 anos, porque a vida tá boa, tá tudo muito tranquilo. Então, essa é uma visão, né? De que as pessoas. E aí remonta, né? Um preconceito histórico que se tem com Bolsa Família, que é a questão da preguiça, de ser, e aí me desculpem a expressão, mas vamos usar exatamente a expressão que eles usam, que é vagabundo, não quer trabalhar, né? É um povo que não busca nada, né? Então, traz de volta, né? Traz muito à tona esse debate, e por outro, a necessidade, e aí, na compreensão da necessidade de chamar de renda básica emergencial e de puxar o tema da renda básica fortemente nesse momento no país, para deflagrar um processo de desigualdade econômica, que sim, passa por uma concentração importante de renda, e aí eu escrevi um artigo esses dias, Douglas, que esses dias não, já faz um mês, que traz um pouco os dados de uma pesquisa da Oxfam sobre a questão das desigualdades no país, e aí ela vai remontar da seguinte maneira: 6 brasileiros, homens, brancos, né, os mais ricos do país, concentram juntos a renda de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, né? Então, esta é uma representação dessa desigualdade no Brasil. Se nós pegarmos a renda desses 6, né, e dividirmos aqui, claro, simbolicamente, né, se nós pegarmos a renda deles e colocarmos eles em quarentena, como nós devíamos todos estar no país, eles poderiam ficar 36 anos em quarentena gastando R$1 milhão por dia, enquanto a população brasileira é taxada de vagabunda, né, se ficar numa questão de isolamento social por uma questão de saúde. Então, a gente precisa enxergar um pouco as diferenças de luta que essas duas concepções trazem por trás dos nomes que são utilizados. E por aí a gente pode usar uma série de questões, né? O auxílio emergencial, que tem sido, na minha visão, né? Sempre na minha visão, gente, não responsabilizem ninguém, é só eu que estou falando. Na minha visão, tem sido tratado pelo governo, pelas formas, inclusive, e os gargalos que ele tem apresentado, como algo que é inexequível no Brasil, que é algo que na verdade, não tem viabilidade de permanecer, né? E a gente precisa cuidar um pouco o quanto essas mensagens subliminares que o governo vai dando, que a própria imprensa vai dando, sobre as fraudes, sobre o quanto as pessoas mentem no cadastro, sobre como as pessoas fraudam esse processo, também vem jogar uma política de transferência de renda maior no Brasil numa condição de algo que não é possível, que não tem viabilidade pela própria cultura da população. Então, esse é um jogo, na verdade, de informações bem intenso que a gente tem vivido, né? E, ao mesmo tempo, coloca para nós, que somos defensores de uma renda básica no país, a partir de uma reforma tributária, de uma questão mais solidária de distribuição de renda no Brasil, a partir de uma lógica que, não, é possível sim fazer uma política de transferência de renda, tanto que nós temos a experiência do Bolsa Família e do próprio Cadastro Único, porém, as opções de implementação utilizadas por este governo, utilizadas para implementar o auxílio emergencial, é que tem
trazido uma série de sequelas nessa implementação e tem mantido muitas pessoas sem nenhum atendimento. Ok. Muito bacana. Se por acaso eu não respondi a prof lá, a Vanessa ou a Gabriela, elas retomam aí que eu volto mais um pouco, tá? Ok. Elas vão sinalizando aqui no nosso chat e também já faço o convite, né, a todos os demais também se sintam à vontade para ir participando conosco. Tem mais alguns alunos também se inserindo, então a Jéssica, a Andressa. Quero saudar aqui que desculpa, no início, eu acabei esquecendo, dos calouros, né? E porventura eu não citar aqui o nome, porque nós ainda não tivemos, né, oportunidade de conhecer, enfim, mas então saudar todos os nossos alunos, os calouros que estão chegando. Tem uma participação aqui da professora Claudiana. Antes, eu só gostaria de trazer para ti uma outra questão, que eu acho que a gente vai aí aprofundando e já de imediato a gente aí já pode trabalhar com a proposta aqui da professora Claudiana. Antes, então, eu gostaria de perguntar como é que tu avalia a estratégia do governo federal de propor, então, né, essa proposta do auxílio emergencial e se, de fato, ele deu conta, né, das questões econômicas e sociais relacionadas à pobreza, ao desemprego. Né? E também te perguntar se tu avalia que se esse benefício eventual, ele, de fato, atingiu, né, os mais vulneráveis, quem mais, nesse momento, estaria de pandemia, né, mais vulnerável, e se deu conta, então, das questões de pobreza, de desemprego, se vem dando conta. Como é que tu avalia a proposta, então, do governo federal? Então, na verdade, assim, a gente precisa enxergar que antes da pandemia, nós já tínhamos, eu tinha falado um pouquinho ali sobre a questão da informalidade, do desemprego e tal. Antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos um quadro que girava em torno de 14 milhões de desempregados, né? Assim, é importante a gente começar por aí, porque senão parece que foi a pandemia que deu, né? E na verdade nós já vínhamos, né? Então nós já vínhamos num decréscimo importante de famílias atendidas pela assistência social, um decréscimo importante de famílias que vinham perdendo o programa Bolsa Família, um informe, né, da ONU sobre a volta do mapa da miséria, né, e da fome, nós voltando para este mapa que nós tínhamos conseguido sair, não que a fome não fosse mais uma realidade no Brasil, mas os números tinham diminuído suficientemente para que nos critérios internacionais nós saíssemos desse mapa, e nós já vínhamos apontando para um caminho de regresso, né? Regresso a uma série de questões. Então, é importante a gente compreender, e quando eu faço a discussão da renda, acho que tem um elemento, além do elemento da desigualdade, né, e da concentração de renda no Brasil, nós precisamos enxergar aqui este número de desempregados, que antes, então, já estava em 14 milhões, e que só em março e abril de 2020 aumentaram em 1 milhão de desempregos. Então, nós tivemos nesses 2 meses 1 milhão a mais de desempregados. Para vocês terem ideia do impacto disso na vida, né? Sim, para a gente ir dialogando, 2015 e 2016, que foram entendidos aí como anos de recessão, né, econômica, 2015 e 2016 juntos tiveram 1 milhão de desempregados. Né? 2 anos, nós vivemos agora em 2 meses. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, no mês de abril, teve um acréscimo de 45% dos pedidos de seguro-desemprego. Então, estou trazendo esses números porque quando a gente olha o auxílio emergencial, né, a renda básica emergencial de 3 meses, nós temos que enxergar que país é esse que tem a necessidade de discutir uma renda, né, emergencial e para quem ela precisa ser destinada. É importante também enxergar ela na soma, né, gente? Na soma
das políticas. A renda, ela não é sozinha. Se vocês pensarem que os países, né, o conjunto de países tem pensado em políticas que salvem, né, os microempresários, os pequenos serviços que empregam muito no país, né, e que, infelizmente, somado a uma série de questões e opções do governo, né, que foi, inclusive, naquela reunião que foi publicizada pelo STF, né, foi, inclusive, anunciada publicamente pelo ministro Paulo Guedes que não valia a pena investir nos pequenos, né, não valia a pena, porque era um fundo perdido, né, quando tu envolve investimento para salvar pequenos negócios. Mas os pequenos negócios empregam muito no país, muito mesmo. Então, se nós já vínhamos num processo de robotização, ampliação da tecnologia, né, e um conjunto de elementos que nós sabíamos que era um caminho que vinha diminuindo postos de trabalho, agora se soma a pandemia para antecipar o que nós levaríamos alguns anos para chegar, né? Então, porque eu só estou trazendo esses dados porque é importante a gente contextualizar a necessidade, então, de se pensar uma renda emergencial nesse momento. Bom, e aí, aprovado, então, na Câmara e no Senado o auxílio emergencial de R$600, ou R$1.200, né, aquela hora eu não falei, para mães solo, né, mães chefes de família, que é uma realidade brasileira, vai para ser implementada pelo governo federal. Esse conjunto de entidades, logo que foi aprovada na Câmara e no Senado, apontou e criou um relatório de indicação de como ela deveria ser implementada no país. Sem arrogância, mas só pensando assim questões que seriam chaves e que o próprio movimento poderia contribuir. O que a gente viu, né? Quase nada deste relatório foi utilizado, né? Ele foi para o lixo, para a gaveta, sei lá para onde foi. Então, o governo tomou algumas opções, né? Então, assim, eu poderia dividir o auxílio emergencial em 3 grandes grupos que foram conduzidos pelo governo. O primeiro é o grupo do cadastro único. E aí eu vou dizer para vocês que eu gostaria de uma atenção especial nossa, profissional, né, em relação ao CAD único, porque o CAD único que sempre foi trabalhado para que fosse o grande cadastro, né, a grande porta de entrada para o que já foi mais de 25 programas sociais, ele passa também nesse processo de enxugamento do Sistema Único de Assistência Social a perder sua capacidade de acompanhamento das famílias, de recadastramento, de busca ativa, e ele também vai perdendo gordura, né? Ele também vai perdendo a capacidade de ter esse mapeamento social. Mas, enfim, então o Ministério da Cidadania aponta o cadastro único como uma das portas de entrada para o auxílio emergencial. O Bolsa Família, que o conjunto também da proposta já trazia que para o Bolsa Família seria automaticamente migrado, né, do Bolsa para o auxílio nos 3 meses, e a criação de um aplicativo, e aí chama a atenção também de vocês, um aplicativo que faria a inclusão desse conjunto de trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais que passariam a acessar o auxílio emergencial. Quando a gente elabora um relatório dessa implementação, a gente vai ver o conjunto de problemas que isso traz, né? O quanto essa opção de implementar o auxílio emergencial desta maneira traz uma série de distorções no país. Primeiro, aquelas famílias do Bolsa Família. Então, primeiro, né? Acho que primeiro, e aí, assim, destaco. Ministério da Cidadania, gestor maior do Sistema Único de Assistência Social, que tem a sua maior rede de capilaridade nos municípios, através da descentralização, da territorialização, do conjunto do trabalho dos nossos profissionais na área da assistência, integrados com o conjunto de políticas públicas no território, é desconsiderado. Ponto. O Sistema Único, os municípios, os estados, os CRAS, em nenhum momento neste processo de implementação do auxílio emergencial foram chamados. E eu destaco isso porque, obviamente, lá no município,
quem são as pessoas que estão perto das famílias, né? Qual é o lugar de referência onde essas famílias vão buscar atendimento? É no CRAS, né? Onde esses profissionais não têm nenhuma informação sobre esse processo de implementação. Então, isso é uma opção, né, gente? Isso é uma opção de como operar uma política dessas no país. Então, eu já vi vários profissionais dizendo assim, não, mas fez isso porque os CRAS também, os trabalhadores precisavam se proteger. Não, né? Não era isso. Na verdade, é uma concepção de que tu precisa também esvaziar o Sistema Único de Assistência Social e não entender que esse auxílio emergencial é sim um benefício eventual, né? E que tão amarrado ao Cade Único e ao Bolsa Família não podia ter sido tratado tão longe, né? Dessa rede socioassistencial que a gente lutou tanto para ter no país. Então, isso aconteceu, né? De fato, e somente agora, via Ministério Público, faz um mês, exatamente um mês, que via Ministério Público nós conseguimos a abertura de um edital para que os municípios pudessem comprar equipamentos de proteção individual, alimentos, que também são benefícios eventuais, e vagas de acolhimento para os municípios que se habilitassem a esse edital. Então, para vocês terem uma ideia do quanto foi dissociado dessa rede socioassistencial. Bom, segundo aspecto, quem são esses brasileiros e brasileiras que estão fora do cadastro único, né? E é importante a gente dizer isso porque o cadastro único federal, ele tem um número expressivo de famílias, porém, à medida que ele também vai sendo desfinanciado, ele também vai perdendo a sua capacidade de ir em busca dessas pessoas. Além disso, tu tem um conjunto de pessoas que, a partir do seu trabalho, não se entendem beneficiárias do Bolsa Família, né? Mas poderiam estar neste grande cadastro único e não estão, né? Por quê? Também tem uma confusão aí histórica, né? De que o cadastro único é um cadastro para entrar no Bolsa Família e não para o conjunto de políticas públicas, que também eu acho que é outro marco que a gente pode largar uma flechinha assim para as discussões futuras aí da nossa área. Bom, e aí tem um aplicativo. Gente, um aplicativo que demanda internet e que demanda um smartphone individual para cada pessoa, né? A gente que tem trabalho na ponta, né, atuação profissional, sabe que isso não é uma realidade brasileira, né? Se a gente pensar que o conjunto de populações de rua, populações indígenas, quilombolas, populações rurais, enfim, né? Aqui no Rio Grande do Sul, em todo o país, a quantidade de áreas que não são nem cobertas por sinal de internet. Mas, enfim, foi a opção do governo. Então, não chega via cadastro único e não consegue acessar via aplicativo. O que nós observamos, né, com essas opções, né? Que mais um canal tinha sido apresentado por esse governo como uma forma de dificultar isso. Então, tu já não tem os CRAS, tu já não tem a rede socioassistencial. Então, se tu não está no cadastro, tu tem que fazer um aplicativo. Baixar um aplicativo no teu telefone que gera uma senha, que gera um código, o código chega, tu confirma todos os teus dados, tem aplicativo fake que é lançado ao mesmo tempo, enfim. E os canais de atendimento do Ministério da Cidadania são apenas canais digitais, né? Então, o 111, que foi divulgado, e o 121 são canais em que tu liga e quem fala contigo é uma atendente virtual que faz encaminhamentos padrão, né? Padrão como se tu ligasse para uma operadora de telefone. Então, vocês imaginam isso para a nossa população, né? Que não tem nem familiaridade com aplicativos, na sua grande maioria, os que têm acesso à internet, né, por óbvio, nem a cultura de fazer um cadastramento nesse nível. Se vocês remontarem, o cadastro único é feito por um profissional, cadastrador, que é capacitado para fazer este cadastramento e buscar as informações
com as famílias, e não é a família que vai lá e preenche o seu próprio cadastro, né? Então, tem toda uma concepção por trás disso. Mas, enfim. Então, o que nós vimos, assim, no Brasil, é que hoje os dados da Caixa Econômica Federal, né, bem atualizados para conversar aqui com vocês, giram em torno de 112 mil inscrições, milhões, desculpa, de inscrições via aplicativo e via cadastro único e via Bolsa Família. O que eles entendem com isso? São CPFs que são analisados, né? Então, esses 112 milhões de cadastros que foram processados, mais de 50 milhões foram solicitados pelo aplicativo da Caixa, né, que esse foi criado para o auxílio emergencial. Mais ou menos as 19 milhões de pessoas que foram analisadas dentro do Bolsa Família. É importante dizer que o Bolsa Família hoje tem 14 milhões, 13 milhões e pouco de famílias, mas como tem 2 adultos dentro que podem cumprir as condicionalidades do programa, então os CPFs analisados, digamos assim, giram em torno de 19 milhões do Bolsa Família. E estou pegando aqui, gente, só para não falar bobagem, tá? E 32 milhões de cadastros que foram observados a partir do cadastro único. O problema disso tudo é o seguinte: pessoas do cadastro único, que muitas vezes não tinham essas informações atualizadas. Das 32 milhões de pessoas que foram analisadas se estavam nos critérios do auxílio emergencial, apenas 10 milhões, ou seja, 1/3, passou para o auxílio emergencial. Do Bolsa Família, a informação oficial do governo é que 700 mil famílias na primeira parcela do auxílio emergencial não foram transferidas do Bolsa Família para o auxílio emergencial, pois já acumulavam algum outro benefício, algum outro critério que o impedia de receber. E do aplicativo, né, de pessoas que solicitaram via aplicativo, essas mais de 50 milhões que eu falei para vocês, em torno de 29 milhões foram aprovadas. Aí nós nos deparamos no seguinte: se a gente pegar o contingente total de pessoas que solicitaram ou que foram analisadas para receber o auxílio emergencial e a avaliação do governo, nós vamos ver que pelo menos metade dessas pessoas tiveram o auxílio emergencial negado. Primeira reflexão do governo tem gente que não tem que receber que está fazendo o cadastro. Vocês viram isso, né? E agora um conjunto de denúncias que vem aparecendo de gente que mora em Portugal, gente que mora não sei aonde, gente que mora não sei aonde, que está recebendo o auxílio emergencial. Por outro lado, nós que estamos acompanhando a implementação da política em nível nacional, nos deparamos com problemas que são que beiram ao ridículo, né? Vou dizer aqui para vocês 3 exemplos, só para vocês terem uma ideia da dimensão disso. Nosso relatório tem 20 gargalos, mas vou trazer aqui pelo menos 3 para a gente poder discutir. O primeiro, que tem negado, porque as pessoas estão trabalhando, e, portanto, a lei diz que tu não pode ter emprego formal, e eles são negados no auxílio emergencial, dizendo que eles têm emprego formal. É importante dizer para vocês, né, que eu acho que eu só fazendo um parênteses aqui, o auxílio emergencial, ele é coordenado pelo Ministério da Cidadania, ele é numa parceria com a Dataprev e com a Caixa Econômica Federal, né? Então, a Dataprev, ela tem a responsabilidade de receber esses dados que são incluídos ou no aplicativo ou que são enviados pelo Ministério da Cidadania, porque compõem o Cadastro Único e o Bolsa, e cruzam com as informações dos bancos de dados, né, do CNIS, que é um cadastro nacional, que envolve trabalho, que envolve imposto de renda, que envolve um conjunto de cruzamentos de bancos de dados. Bueno. Então, a Dataprev recebe, né, as informações do Ministério da Cidadania e do aplicativo e aplica esses critérios e devolve para o Ministério da Cidadania as pessoas que estão aptas a receber conforme a lei. Só que nós começamos a identificar uma série de negativas desse auxílio emergencial.
mas muitas negativas. E negativas que realmente não faziam sentido, porque as famílias tinham condições de mostrar os seus documentos de carteira de trabalho que foi dado baixa, de vários aspectos. Bueno, sobre essa questão de estar trabalhando ou de ter vínculo, né, com o serviço público, inclusive, depois de muita pressão e de receber muitas informações que chegavam ou do CRAS ou das próprias famílias, nós começamos a identificação. Tem algum problema, gente, porque as pessoas que estão perdendo emprego de dezembro para cá, né, e mesmo as pessoas que perderam emprego no decorrer de 2019, elas estão sendo negadas porque o governo ainda identifica elas como trabalhadoras formais. Por quê? Também via Ministério Público nós conseguimos acessar a informação de que o governo usava como base de dados, por exemplo, a RAIS, né, que é aquela que libera o fundo de garantia, para quem não sabe, com base em 2018. Portanto, obviamente, negaria esse conjunto de famílias que perderam o emprego, né, ou que ficaram desvinculadas do trabalho ao longo de 2019 e no início de 2020, que eu já trouxe aqui os números assustadores para vocês. Então, todas essas pessoas estavam com benefício negado. Além disso, e aí outra coisa que tu não acredita que um processo de implementação sério vai fazer, é que pegou uma lista do Tribunal Regional Eleitoral de todas as pessoas que concorreram nas últimas 3 eleições. Vou dizer de novo, das que concorreram, gente, não das pessoas que se elegeram. E todas essas pessoas que concorreram nas últimas 3 eleições, num processo democrático no país, foram impedidas e ainda estão impedidas de receber o auxílio emergencial, tá? Porque aparece no critério deles que eles estão com um mandato eletivo ativo, né? E a questão dos CPFs, né? Que a gente sabe, quem trabalha com benefícios eventuais sabe a dificuldade da questão da documentação, né? Então, o aplicativo, assim, ele exige que tu coloque a tua informação, né, os teus dados e os dados de todos os membros da família com a documentação completa, incluindo o nenê, que tem que ter o CPF, tem que ter o conjunto de documentos. Fora essa questão, nós tivemos inúmeros brasileiros e brasileiras que, por fazer o seu aplicativo, né, o seu cadastramento sozinho, encontraram dentro desse aplicativo uma série de complexidades, do tipo, o que é família? Não é mesmo? Porque se eu vou fazer o meu cadastro, e ali pergunta, qual é a tua composição familiar? Muitas famílias não tinham possibilidade de responder se essa família é a família que mora dentro da casa ou se é a família extensa. E muita gente cadastrou a sua família extensa e perdeu a capacidade, porque a lei diz que são 2 membros por família, de conseguir dividir essa renda e conseguir fazer com que o auxílio emergencial chegasse ali. Muitas pessoas, né, que conseguiram fazer o cadastro certo, o banco de dados lá, a Dataprev, na hora de cruzar, então, vou trazer um dado bem didático. Se fosse eu, meu marido e 2 filhos, e eu fosse autônoma e ele fosse microempreendedor individual, e a nossa renda cruzasse, tudo direitinho para receber o auxílio, eu faria o meu cadastro e colocaria como membros da minha família os meus 2 filhos e o meu marido, né? E ele, ao fazer o cadastro, também faria o cadastro com o CPF dele, o meu e dos 2 filhos. Quando chegava o pedido das 2 pessoas, dava que o CPF estava em uso e, portanto, bloqueava o meu benefício e o dele, né? Então, só para vocês entenderem o quanto é complexo esse debate. Bom, e isso gerou uma série de dificuldades, né? Se vocês forem imaginar, o aplicativo foi lançado no dia 7 de abril, hoje nós já estamos no dia 2 de junho, e nós ainda temos pessoas na condição de análise que foram solicitadas ao benefício no dia 7 de abril. Então, essas questões, elas demonstram o quanto esse tema do auxílio emergencial, ela tem sido, por muitas famílias, inclusive, chamado de auxílio humilhação, e uma série de questões que são muito duras do ponto de vista da garantia de direitos, e que a gente precisa retomar aqui a questão da discussão e da necessidade de implantar isso. Para vocês terem uma ideia da complexidade disso,
a partir de uma reunião chamada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, onde eu estive lá representando a Rede Brasileira de Renda Básica, foi o primeiro momento, em final de maio de 2020, portanto, 5 meses já de pandemia no Brasil, que o Fórum Nacional de Secretários Municipais de Assistência Social, a CIT e os outros tantos órgãos, né, previstos de participação e elaboração da política de assistência, foi chamado para ser ouvido sobre a necessidade de um trabalho conjunto em relação a isso, a necessidade de um cadastramento assistido, e aí o Ministério da Cidadania, de novo, não reconhece os CRAS e o Sistema Único de Assistência, e propõe o conveniamento com os Correios, para que o Correio faça o atendimento às pessoas mais vulneráveis no país, né? Que é uma questão que a gente ainda precisa colocar um ponto de interrogação aqui e fazer o debate. Então é isso, a gente tem uma enorme complexidade em debater este tema, que se aprofunda na segunda parcela do auxílio emergencial. Então, todos esses temas que eu trouxe para vocês aqui, que são gargalos, e eu não vou falar dos 20, porque vocês vão sentar num banquinho e chorar junto comigo, a necessidade da gente entender e compreender esse conjunto de gargalos como uma forma de expulsar os mais vulneráveis, né? O que a gente viu? Pessoas que têm mais acesso à internet, os mais jovens, né? Os que não têm membros, muitos membros na família, foram pessoas que efetivamente ganharam primeiro o auxílio emergencial, né? Por outro lado, as pessoas mais vulneráveis e nós, o IPEA e um conjunto de institutos de pesquisa, temos mais ou menos a ideia de que pelo menos 10 milhões de brasileiros e brasileiras não conseguiram se inscrever para o auxílio emergencial, exatamente por falta de internet, falta de condições de compreensão desse processo do aplicativo e falta do smartphone, né? E um aprofundamento que a gente fica mais chocado ainda, que todo mundo deve ter visto, né? Isso foi noticiado nacionalmente, as filas da Caixa Econômica Federal em meio a uma pandemia, as filas da Caixa Econômica Federal para poder receber aquelas pessoas que efetivamente tinham sido aprovadas e liberado o auxílio emergencial. Pois, pasmem, né? A própria Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul traz um debate sobre quanto a cada 5 famílias, pessoas, né, que dormiam e passavam nas filas da Caixa Econômica Federal, apenas uma era para receber o auxílio emergencial. As outras 4 buscavam um canal onde encontrasse um ser humano que pudesse dar alguma explicação sobre o que aconteceu com a análise, por que ela foi negada, onde ela pode levar um documento para comprovar que essa análise está errada, né? Então, como isso virou um noticiário, né? Como isso virou o que a imprensa mostrava, a Caixa Econômica, na segunda parcela, resolveu fazer uma alteração e aí passou todo mundo para uma conta digital. Portanto, nós temos 2 problemas, né? Nós temos o problema do aplicativo para se cadastrar e de um aplicativo chamado Caixa Tem, que é uma outra possibilidade, que é de mover um dinheiro digital, que aí é outra questão ainda mais difícil da população mais vulnerável ter capacidade de mexer com esse dinheiro e fazer com que isso realmente garanta a subsistência da sua casa. Eu falei que eu falava demais, Douglas. Eu tô assim. Se tu não aparece, eu fico falando. Tá excelente, tá excelente. Se juntou aqui conosco também, se juntaram, né? O Paulo, a Yasmin, Thelma, que vem nos acompanhando. A Yasmin se perguntando se o Brasil não estaria retornando, né, ao mapa da pobreza, algo que tu já comentou. O Paulo traz a questão sobre as informações, ele diz que ao longo da tua explanação tu mesmo já foi respondendo. A gente estava uma expectativa muito grande de contar com a tua presença aqui, porque sabia da tua trajetória e o quanto tu poderia contribuir com...
fiquei sabendo agora, eu nem tinha dado conta que era tanto, eu falava 20 anos, né, trabalhando com a temática, então o quanto que tu poderia contribuir, então, de Apesar da maneira carinha, alguma, imagina, então, de maneira alguma tu está sendo prolixa, né, de maneira alguma. Inclusive a professora Vanessa que elogia e diz que está sendo uma verdadeira aula, né, a tua participação aqui. Continuando, eu queria colar essa pergunta com a intervenção da professora Claudiana. Eu estava pensando hoje à tarde também em se nós teríamos algum exemplo, né, alguma região, né, uma determinada parte assim do mundo mesmo, em que nós pudéssemos olhar em termos de programa de distribuição de renda, enfim, de forma exitosa. E a gente tem um certo vício, né, de olhar sempre para a Europa, né, ou para os Estados Unidos como verdadeiros situações assim exitosas. E eu estava estudando, já tem alguns dias, um pouco sobre a situação da Argentina, aqui do lado, né? Que em termos de pandemia tem se saído muito bem, né? Enquanto país, enfim. E especificamente sobre o benefício emergencial ali da Argentina, por exemplo, o governo propôs, né, um auxílio no valor de R$ 800, que equivalia lá a 10 mil pesos, né, uma complementação para os idosos e pensionistas, além então da aposentadoria, e uma taxação sobre os produtos básicos de alimentação. Então, como um exemplo, né, do país vizinho aqui nosso, também que nesse período adotou um programa de auxílio emergencial. E aí, então, somado a isso, eu gostaria então de replicar a pergunta da professora Claudiana, que ela disse se você poderia compartilhar conosco algum exemplo de experiência exitosa de implementação de renda básica permanente. Permanente? Isso. Tá. Eu só queria citar que eu acho que aqui na América Latina a gente tem experiências bem interessantes que quem tiver interesse de dar uma procurada, né? A Argentina, de fato, acho que é um anúncio que nos deixou muito encantados, assim, mas a gente tem algumas experiências que começam a ser desenhadas no Uruguai, no Equador, no Chile, na Colômbia, na Venezuela, né? Que também são experiências bem interessantes se a gente falar só da América Latina, né? Também é importante dizer que até os Estados Unidos, né, já tem de forma emergencial também promovido essas questões. E que não é só uma questão da distribuição de renda, né? E aí eu queria fazer uma discussão, vou fazer uma provocação, né? Que é a história da cesta básica, né? Que está na nossa história e que muitas pessoas retomam, assim, tem que distribuir cesta básica, né? O município tem que distribuir cesta básica. E a gente sempre faz a discussão sobre o quanto o dinheiro gera autonomia, né? O quanto essa questão de ter a renda, né? Garante autonomia, porque além da escolha do que esta família vai comprar para consumir como alimento, eu sempre brinco, né? Tu oferecer uma cesta básica e a pessoa não ter o gás para cozinhar, parece que não resolve muito, né? Porque massa seca, acho que as crianças não vão conseguir comer. Então, da necessidade também da gente enxergar a importância dessa autonomia também, desse dinheiro e dessa capacidade de previsibilidade que essas famílias precisam ter. E aí eu vou destacar só a questão do quanto essas políticas, quando são instituídas com seriedade, né, políticas de renda no país, no mundo, elas precisam ter uma questão que é previsibilidade. Todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, ou que recebemos mesada, ou que recebemos pensão, ou que recebemos qualquer coisa para sobreviver, a gente sabe qual é o dia que vai entrar o nosso pagamento, certo? Então, a gente estica esse cobertor, né? Douglas, a gente vai, no final do mês nós já estamos, né, enforcado, mas a gente sabe, né, em que momento vai entrar mais alguma coisa. Quando tu trabalha
na perspectiva do a gente vai divulgar qual é o calendário, como tem sido feito no Brasil, você não permite às famílias esse nível de dignidade, né? De capacidade de se organizar como todos nós merecemos e precisamos. Então, isso é uma questão. Por que eu trago essa questão, né? Porque da primeira para a segunda parcela, nós tivemos uma questão que nós estamos debatendo com a Defensoria, e que a partir de um relatório nosso foi denunciado para o Ministério Público, que trabalha sobre famílias do Bolsa Família, e olha, eu vou citar só o Bolsa Família para dimensionar o tamanho do crime. Famílias que eram beneficiadas do Bolsa Família, que passaram para o auxílio emergencial, né? Nesses 3 meses, como diz a lei, e que na segunda parcela foram reavaliadas ou perderam o auxílio emergencial e voltaram para o Bolsa Família, sem nenhuma explicação. Então, a família estava esperando ou 600 ou 1.200 e voltou a ter os 91 lá do Bolsa Família, ou ela foi cortada de tudo. Então, ela recebeu no mês passado 1.200 e nesse mês ela foi cortada, inclusive, do Bolsa Família. Mesmo tendo uma portaria nacional que diz que durante 120 dias, em virtude da pandemia, as famílias não seriam desligadas. Adivinha onde essas famílias vão bater? No CRAS, que não tem nenhuma informação sobre o auxílio emergencial. Então, levantando aqui para vocês coisas que são desta forma, assim, de como é que tu pensa. Então, um dos critérios básicos para a renda básica, né, é o valor ser monetário, ser por pessoa, né, ou ter a capacidade de compreender diferentes realidades familiares e ter como é que eu estava falando? Previsibilidade, né? Ter garantia de continuidade. Então, a pessoa pode se organizar, a pessoa pode organizar a sua vida a partir de saber qual é o dia certo que esse dinheiro entra na nossa vida. Então, nós temos experiências, a Finlândia é conhecida como uma experiência muito, muito importante em relação à renda básica, porque ela traz alguns elementos que são bem importantes para a Finlândia. Foi uma experiência que se fez, inclusive, com pesquisa de quem recebeu e quem não recebeu, e, em verdade, trouxe para o debate de renda básica no mundo a elucidação do que significa ter a capacidade de uma renda garantida, né? Ter a capacidade de ter tempo para a produção, de ter tempo para criatividade, de ter tempo para o estudo, de ter tempo para um conjunto de elementos que muitas vezes se coloca em dúvida quando se discute esse tema. Eu não vou achar aqui agora, porque a minha biblioteca aqui em cima tá, vou confessar para vocês, uma bagunça, né? Mas, enfim, eu ia achar aqui que era um negócio que dialoga com a questão da renda como forma de garantir, inclusive, inspiração, porque o que a gente vê hoje, e acho que é importante a gente trazer esse debate, nós aqui, né, que estamos no terceiro turno, eu estou no terceiro turno, o Douglas também, e acho que também esse debate é importante para a vida das mulheres, que tem um trabalho muito invisibilizado, né, aquele trabalho que, mesmo para quem é dona de casa, é um trabalho que se justifica pelo amor, né, não pela capacidade de gerar, então não é compreendido como trabalho. Socialmente se chama de amor para justificar que a pessoa vai ficar trabalhando, não vai ser remunerada para isso, né? E, por outro lado, também deflagra um processo que é o acúmulo, né, de horas de trabalho para conseguir sobreviver. Então, tu vai ter, nesse processo de pandemia, por exemplo, pessoas de Uber que contam o seguinte, que para conseguir sustentar o aluguel do Uber mais a subsistência da sua família, precisavam trabalhar em torno de 18 horas por dia. Né? Então, é um pouco esse debate que as experiências internacionais têm trazido para nós. Mas eu quero convidar a reflexão sobre uma experiência brasileira, gente. Nós temos um município que tem sido estudado, inclusive internacionalmente. Eu já estive lá umas 3 vezes e nós estamos acompanhando pela Rede Brasileira de Renda Básica, que é o primeiro município a instituir uma renda básica universal no município, que é o município de Maricá, que não sei se conhece, Douglas, ele é município
da região metropolitana do Rio de Janeiro. E ele, na verdade, ele começou com uma política de renda voltada a famílias mais pobres do Bolsa Família, e hoje ele atende 2/3 da população do município. Ele só não atende toda a população do município porque o Tribunal de Contas ainda não permitiu que isso acontecesse, porque ainda os mecanismos jurídicos legais ainda não conseguem compreender ainda a concepção de renda universal. Mas todas as famílias que são incluídas no CAD único, né, portanto, que têm renda de até 3 salários mínimos, recebem uma renda básica no município de Maricá, chamado Renda Mumbuca. O dinheiro é uma moeda social, que eu acho que é uma questão importante também, porque ela gira no município e fortalece a economia solidária, e ela é um cartão social, uma moeda social utilizada através de um cartão, que todo o comércio local aceita, né, e promove um nível de qualidade de vida e de desenvolvimento humano lá em cima. Então, já traz resultados que são absolutamente expressivos para uma realidade brasileira. Então, só para trazer aqui alguns elementos de experiências que a gente já vive, né? Sim. Paola, acho que para a gente ir finalizando, assim, também, e depois gostaria de trazer alguns recados, alguns informes. Eu fiquei um pouco em dúvida, uma contribuição aqui da professora Vanessa, que embora tu tenha falado do cadastro único, e consequentemente do Bolsa Família, enfim, ela pergunta enquanto o movimento, então, e o teu trabalho, né, na tua avaliação, avalia o desmonte do Bolsa Família, que está sendo realizado durante o enfrentamento. Então, eu não sei se tu tem, sobre esse tópico, alguma coisa mais a complementar do que tu já havia falado. Sobre o desmonte do Bolsa? Isso. Eu refiro que tu falava do cadastro único, né? E, consequentemente, do Bolsa Família. E aí a professora Vanessa traz essa intervenção. Não sei se tu tem mais algum aspecto a respeito. Neste momento, acho que é só importante destacar que, em verdade, nós já tínhamos um movimento assim. Acho que as famílias do Bolsa Família, logo que foi implantado o auxílio emergencial, elas estavam em pânico, né? Porque já vinha um processo acumulado de desligamentos do Bolsa Família. E essa informação corre rápido porque não estamos falando de meia dúzia de famílias desligadas, nós estamos falando de 1.200.000 famílias desligadas do Bolsa. E vinha num processo de aperto, né, em relação às condicionalidades, mesmo que as condicionalidades, a partir da diminuição de orçamento, ficasse mais longe da realidade dessas famílias. Então, famílias que perderam a capacidade de educação, né, de escola perto da sua moradia, e também do atendimento das unidades básicas, eram punidas duplamente, né? Então, por um lado, perdiam o Bolsa, e por outro, perdiam a capacidade do atendimento dessas políticas públicas que são condicionalidades do programa. A questão que para mim é fundamental nesse momento, Douglas, é que as famílias do Bolsa que passaram a integrar o auxílio emergencial têm muito medo de quando o auxílio emergencial acabar e elas voltarem, né, a ter o Bolsa Família. Então, existe, meu entendimento nos atendimentos que eu já fiz, né, esse pânico em relação à continuidade do Bolsa depois do auxílio, e o pânico dessa instabilidade que o governo promove ao implementar o auxílio emergencial, que é não saber se tu vai garantir o valor do Bolsa, os 1.200, os 600 ou nada, né? No momento em que não se consegue trabalhar em lugar nenhum. Então, isso realmente tem criado uma sensação de pânico para muitas famílias do Bolsa Família, e vale muito a gente fazer esse destaque. Eu sei que tu já está te encaminhando aí para finalizar, eu queria levantar só uma questão aqui, Douglas, que a gente pediu via Lei de Acesso à Informação os números no Brasil, e ele demorou muito para ser fornecido para a Rede Brasileira de Renda Básica. Ele foi ampliado no prazo, todos os prazos legais que o governo podia pedir, pediu,
e ele chegou há pouquíssimo tempo para nós. E esse final de semana, inclusive, eu me dediquei a transformar ele numa planilha, né, para a gente poder pensar um pouco sobre essa implementação. E eu queria levantar uma questão para vocês. Em primeira mão, né, porque eu não falei em lugar nenhum sobre esses dados, mas aqui eu vou falar só para a gente entender a complexidade e a dificuldade de algumas famílias nesse momento histórico que nós vivemos. A lei garantiu, gente, uma realidade aqui no Brasil que trata das mulheres mães solo, né, que cuidam dos seus filhos e que garantem subsistência das suas casas sozinhas. Essas mulheres automaticamente poderiam receber R$ 1.200, né? Então, a gente sabe que no Bolsa Família chega a 92% de famílias beneficiadas pelo Bolsa de mulheres chefes de família. Se a gente comparar Bolsa Família, que recebeu os R$ 1.200, não chegou, né, de todas as famílias que eu expliquei para vocês, não chegou a 5 milhões de famílias, então, de pessoas, né? Então, de 14 milhões de famílias beneficiadas do Bolsa, apenas 4,5 milhões receberam o auxílio emergencial como de R$ 1.200. E pasmem, gente, pelo aplicativo, que eu disse a vocês que em torno de... Meu cachorro resolveu participar. Que em torno de 20 milhões de pessoas tinham sido beneficiadas, apenas 2 milhões receberam como mãe chefe de família. Isso, para mim, é a expressão clara de uma imensa dificuldade de compreender esta realidade no Brasil. Ela já foi, né, desde o início da implementação, um grande gargalo que tentou e conseguiu, né, invisibilizar esta realidade e que criou dificuldades do tipo, no aplicativo, eu acho que é importante a gente visualizar isso, no aplicativo, ao fazer a inscrição ao pedir o auxílio emergencial, e eu fiz várias vezes para entender um pouco o processo, tu botava as suas informações, quando tu ia indicar a tua família, tinha um botãozinho desse tamanho lá no canto, que se tu não apertasse ele, tu não era mãe-chefe de família, mesmo que tu colocasse só tu e a tua filha, né? Então, se tu não clicasse naquele botãozinho ali, tu não recebia. Então, quando a gente pega 20 milhões de solicitações pelo aplicativo e apenas 2 milhões de mulheres que receberam os R$ 1.200, que é o seu direito por lei, nós já precisamos colocar uma pulga atrás da orelha e conseguir, então, trazer para o debate também a invisibilidade das mulheres nesse tema da renda. Só para deixar um último cutucão, assim, de um tema que para mim é muito caro, que é a renda na vida das mulheres, né? Então, Douglas, te deixando encerrar o debate, porque eu te cortei, mas é porque eu precisava trazer esse número aqui para debater com os meus colegas de profissão. Imagina. E já que está falando de pulga atrás da orelha, eu quero te dizer que já recebi mensagem aqui dizendo que nós precisamos de ti não mais só para uma live, mas para um curso. Olha só, para a gente pensar. Mas eu acho que isso é um retorno importante para dizer o quanto foi importante a tua participação, o tema, né, que tu veio partilhar conosco e, sobretudo, para a gente pensar enquanto profissionais ou enquanto estudantes, ex-alunos também, né, que essa profissão que a gente escolheu tem um compromisso muito grande com a socialização de informações. E a tua participação e a tua vinda cumpre esse princípio tão importante, tão caro para nós, né, que é de informar a sociedade, enfim, em alguns momentos de denunciar, como tu também tem feito, né, os desafios para esse acesso, enfim. Então, é de suma importância. Te parabenizar, né, eu, enquanto te escutava aqui, pensando a tua inserção enquanto gestão
enquanto pesquisadora, está no mestrado, mas como militante e como alguém que atua, eu acho que te dá uma capacidade de leitura e de criticidade muito grande, que é o que os comentários vêm trazendo e vêm nos apresentando. Então, te parabenizar por isso, te parabenizar pelo lugar que tu está hoje, né, de gestão, de participar da diretoria, né, então da Rede Brasileira de Renda Básica, te parabenizar muito por isso. Gostaria então de deixar esse momento para ti, para tuas palavras, né, de encerramento, e para depois então daí a gente dar alguns avisos. Não, eu de novo assim só queria agradecer muito. Eu que tenho feito mestrado exatamente porque eu acho que dialogar com a formação dos nossos colegas, né, formação dos assistentes sociais, e esse é o diálogo que eu tenho proposto no mestrado, né, meu campo de pesquisa foi exatamente olhar o quanto essa atuação profissional nos territórios dos CRAS, a partir, então, desse olhar de busca ativa, do cadastro único de inclusão nesse conjunto de políticas públicas, é fundamental, né? E o quanto o nosso fazer profissional, ele precisa ser questionador, ele precisa ser inquieto com as realidades e com os fatores institucionais, relacionais e pessoais que se colocam a todo momento nas nossas vidas e na nossa atuação profissional, né? Obviamente, a gente nós somos seres políticos, né? E, portanto, nós precisamos avaliar esse contexto que a gente vive para poder enfrentá-lo. Não existe possibilidade de ser um assistente social alienado, eu sempre digo isso. Né? Não existe, alienação para nós não é permitida. Então, é fundamental que a gente possa fazer isso. Então, eu me sinto muito honrada de estar com vocês nessa noite conversando sobre isso. Me coloco à disposição para vir quantas vezes vocês quiserem. Dar o depoimento aqui que o Douglas sempre foi um colega que eu invejava horrores, porque ele sempre estudou muito, e ele fazia falas assim, sempre na ponta da língua, com toda a teoria. Então, eu sempre te admirei muito como colega, e agora como professora, aí, que muito feliz em te ver nessa posição. Então, só quero agradecer o carinho de todos os alunos, professores, enfim, de toda a rede que veio participar do debate aí com a gente, e dizer que essa luta, eu vou dizer para vocês, faz 20 anos que eu debato isso, eu não vou desistir da renda básica no Brasil, talvez eu fique velha ainda debatendo sobre isso, mas vocês certamente encontrarão uma assistente social mais velha, mas cheia de convicção na profissão que escolheu. Eu sou apaixonada pelo serviço social. Hoje, se eu fosse escolher uma profissão, eu escolheria de novo o serviço social, porque ele realmente traz o significado da nossa luta e daquilo que a gente acredita para a sociedade. Então, só agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos alguns feedbacks aqui que eu acho bem importante para ti. A Cauana, então, nossa aluna, agradece muito as tuas informações, são muito importantes. A Marilda, então, coloca que são informações muito valiosas. A professora Vanessa agradece os dados e refere que são muito importantes, né? A professora Celeste, nossa coordenadora, te agradece muito, então enquanto curso, enquanto corpo docente também. A Niai agradece o debate, refere muito, muito importante. A Kelly diz excelente aula que tu trouxesse. A professora Elisete traz, então, são dados e esclarecimentos importantes, necessários, assim, amplamente divulgados para a sociedade em geral, então te agradece também. A Ana Kelly refere uma discussão muito importante, né, e agradece pela tua experiência, inclusive. Eu me somaria, então, a todos e dizer da minha admiração também, Paola, por ti, e através dessa live, dessa nossa parceria aqui, poder te conhecer um pouco mais e te admirar ainda mais que eu já te admirava.
Algumas informações, então, muito rapidamente, e alguns informes, né? Então, só somado ao agradecimento à nossa convidada, a Paola, agradecer também ao grupo de professores e a coordenação, que esse embora a gente está aqui, é um trabalho conjunto, né? Por exemplo disso, a professora Claudiane está aí na retaguarda, nos dando um apoio. Agradecer aos alunos, então, ex-alunos, profissionais que participaram. Convidar, então, a todos para as nossas lives, que estão acontecendo e seguem, né, todas as terças. Informar também que está sendo bastante divulgado no Facebook e outros meios, do nosso canal, então, agora no Facebook, no YouTube, desculpa, que foi criado hoje. Lembrar, então, que as inscrições para as lives estão encerrando hoje, para quem quiser, né, se inscrever. E nós, então, como informava lá no início, ontem fizemos uma atividade de acolhimento aos alunos, onde nós partilhamos, então, um pouco a proposta de um projeto de extensão que nós estamos propondo. Então, convidá-los todos a seguir participando conosco nessa estratégia, né, que nós pensamos nesse período de pandemia, de como também poder estar mais próximo dos alunos e poder estar cumprindo nosso papel de universidade mesmo, de um serviço, né, para a sociedade, de levar informação, levar conhecimento para a sociedade. Então, acho que isso, Paula, mais uma vez te agradecer a tua disponibilidade, a tua atenção. Quero aqui reforçar que a Paula de imediato aceitou o convite, né, se colocou à disposição. Então, muito obrigado a ti e a todos que nos acompanharam até esse momento. Então, grande abraço a ti e a todos. Muito obrigado. Tchau, gente.